O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 10º domingo do tempo comum, nós temos que Jesus chama então um dos seus discípulos, um daqueles que haveria de caminhar com o nosso Senhor nesse apostolado que Jesus o fez na terra. E o Evangelho de hoje mostra a profissão de São Mateus, que constitui então como um homem que cobrava impostos. E pelo simples fato dele trabalhar com isso, ele já era considerado por todos como um pecador público, porque o povo tinha um ranço, até mesmo uma raiva desse tipo de pessoa, porque eles pagavam os seus impostos ao Império Romano. Mas o Império Romano, tamanha era a sua extensão, ele não tinha a capacidade, então, de controlar quem estava pagando corretamente os impostos e quem não pagava. Então, eles tinham uma estratégia de pegar pessoas da própria cidade para, então, desempenhar essa função. Assim como hoje, as pessoas que moram mais próximo de nós, a gente acaba sabendo, né, com que a pessoa trabalha, como mais ou menos é o estilo de vida dessa pessoa. Então, os cobradores de impostos eram pessoas do meio deles, mas que trabalhavam em favor do império. Porque desse modo, eles conseguiam controlar quem de fato estava fazendo a sua contribuição corretamente e quem não. E além disso, como se não bastasse, eles tinham que, o Império estabelecia o valor que deveria ser pago então, por aquela cidade. E eles então deveriam arrecadar entre as pessoas o valor então para destinar então ao Império. Mas o que acontecia? Nada muito diferente de hoje. Eles tiravam sempre assim uma rebarbinha para eles. Eles cobravam a mais das pessoas, de modo que eles não pudessem, então, ficar com um pouco desse dinheiro. A princípio, um certo quantia não seria injusto, porque era o trabalho deles. Mas o problema é que eles, por vezes, exageravam, porque assim eles conseguiam arrecadar mais dinheiro das pessoas e facilmente eles se enriqueciam de forma ilícita. Então, esses homens eram considerados pecadores, porque é como dizer assim que eram como que ladrões, pessoas que roubavam as pessoas, claramente, mas as pessoas não podiam fazer nada, porque eles estavam então a serviço do Império Romano. Essa é a fama de São Mateus. Esse então
é o tipo de gente que Jesus está chamando para estar com ele. Imagina se fosse hoje, né? Olha, Jesus, você deveria contratar uma empresa de marketing, assim, talvez, né? Ou uma empresa de RH para selecionar melhor esses discípulos, né? Porque você começa a chamar a galera que não tem boa fama, não vai ajudar muito, né? Não vai pegar, não vai colar muito esse negócio do evangelho, porque só chama gente de má vida, só chama aí uns ignorantes, aí chama aí, né? Isso que eles nem sabiam de Judas ainda, né? Então imagina só. Mas por que Jesus escolhe São Mateus? Por que nosso Senhor não melhorou a seleção? Por que nosso Senhor então não subiu o patamar de escolher homens assim mais elevados, homens mais loucos, homens assim mais influentes na sociedade? Por que Jesus escolheu São Mateus? Pelo mesmo fato que Jesus escolhe a cada um de nós. São Mateus, ele é então um pecador público, e Jesus o chama porque nosso Senhor quer transformar a vida daquele homem. Nosso Senhor quer usar-se da sua vida para que então o Evangelho possa chegar em muitas outras pessoas. Todos nós que somos católicos, que fomos batizados, que nós estamos na missa, nós não somos melhores do que ninguém. Diga-se de passagem, há pessoas que nem na igreja não vêm e que são mais santos do que nós, pela nossa vergonha. Todos nós aqui temos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, mas mesmo assim Deus nos chama, mesmo assim Deus nos escolhe, porque Ele, para mostrar que o poder do Evangelho não é das nossas forças, o poder do uso da palavra não é por cada um de nós. O Evangelho, ele acontece por uma simples graça de Deus. Todos nós que recebemos o batismo, todos nós que somos católicos, nós somos instrumentos na mão de Deus. Papa Bento XVI, quando foi eleito Papa, em seu discurso inicial, ele dizia que Deus escolhe instrumentos insuficientes para que o reino de Deus possa acontecer. Todos nós somos insuficientes. Todos nós aqui, ninguém ainda é santo. Mas tem uma coisa. Vejam que esse homem estava ali sentado na coletoria de impostos. Era o lugar onde ele trabalhava. E era o lugar, certamente, aonde ele passava a maior parte do tempo do seu dia. E Jesus vem como que passando, e Jesus olha para ele e diz assim: segue. Jesus assim não elaborou um discurso assim, de convencimento. Nosso Senhor, né, não usou de uma estratégia assim para mudar a cabeça de São Mateus, o seu pensamento. Jesus simplesmente viu ele. E é bonito, porque quem escreve o Evangelho é o próprio São Mateus. E ele então coloca que Jesus viu aquele homem, porque aquele olhar de Jesus comoveu ele. Aquele olhar de Jesus o incomodou de certa forma. E Jesus olhou para ele e disse: segue. Qual foi a atitude de São Mateus? O Evangelho diz que ele se levantou e seguiu a Jesus. Vejam que São Mateus coloca assim: ô Jesus, vamos negociar. Mas seguir para quê? Nós vamos para onde? O que é que vai acontecer nesse seu segmento? O que é que vai rolar no Evangelho aí? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Qual é a sua intenção? Não. Tamanha a comoção da presença de Cristo, tamanha era a força do olhar de nosso Senhor, que convenceu ele a se levantar. Entendam? Alguém que está sentado é alguém que está numa inércia. Alguém que está sentado é alguém que está como que acomodado. Quando a gente está cansado, a gente não tem vontade de sentar ou de deitar para entrar no estado de repouso. Ou seja, São Mateus estava deitado, estava sentado nos seus pecados.
Estava muito confortável para São Mateus ali. E ele poderia passar o resto da vida fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele poderia também curtir a vida dele. Mas por uma escolha a Jesus, ele se levanta e segue. Primeira coisa, São Mateus renunciou à sua vida. São Mateus, por seguir Jesus, deixou aquela vida que ele tinha para passar agora a viver a vida de Jesus. São Mateus deixou a vida de pecado para trilhar um caminho de santidade. E olha que no decorrer do Evangelho nós vemos então São Mateus dá um banquete. Veja, por que São Mateus faz então um jantar? Para expressar para as pessoas tamanha era a sua alegria de estar seguindo Jesus. Ele estava tão feliz de estar com o Senhor que ele quis então fazer um banquete. E quem é que ele chama para esse banquete? O grupo do WhatsApp dele, que era ali nada mais do que os seus amigos de trabalho. Ou seja, nesse jantar só tinha gente que não prestava. Nesse jantar só tinha gente aí que má vida. E Jesus se põe no meio deles. Algumas pessoas tendem de forma errada a interpretar esse evangelho assim: olha, tá vendo Jesus? Jesus é os caras. Não, se Jesus viesse hoje, Jesus ia estar ali no boteco tomando uma cerveja. Não, olha, se Jesus viesse hoje, talvez ele ia cair na zoeira, porque ele queria se fazer próximo das pessoas. Mentira. São Mateus dá um banquete e chama todos aqueles que viviam uma vida semelhante a ele, porque assim como ele teve a vida transformada por Jesus, ele quer que todas aquelas pessoas que vivem aquela mesma vida também saiam dela. Nada mais é do que São Mateus traz essas pessoas para o convívio de Jesus, para que, assim como ele viu o olhar de nosso Senhor, como ele se sentiu tocado, ele queria que aquelas mesmas pessoas tivessem a mesma experiência que ele teve. Por isso que quando a gente vem na igreja, a gente quer trazer as pessoas que a gente ama. Não, é tão triste quando você vem à missa e alguém fica em casa. É tão difícil quando às vezes a mulher vem sozinha à missa, ou o esposo vem sozinho, ou os filhos que não querem vir, ou será a cunhada só, alguém que não quer vir. Quando você experimenta essa graça que está diante de Jesus, quando você experimenta esse olhar do Senhor, você quer que aquelas pessoas que você ama também mudem de vida. E você quer fazer com que as pessoas também experimentem esse mesmo olhar de Jesus. Porque nós, ao sermos tocados por Cristo, nós somos chamados a trazer essas mesmas pessoas para junto de Jesus. É por isso então que São Mateus dá esse banquete junto com esses homens que infelizmente tinham uma vida torta. Aí então que aparecem os fariseus. Eles se achavam tão acima, a última bolacha do pacote. E chega então e diz: olha, mas por que o vosso mestre come com esses homens cobradores de impostos e com esses pecadores? Porque ele diz assim: como é que esse homem que se quer dizer mestre, como é que esse homem quer ensinar alguma coisa se ele está se juntando com gente de má vida? Presta bem atenção. Jesus não se importa nem um pouco com a sua autoimagem. Jesus não está nem um pouco preocupado com o que vão falar dele, o que vão pensar dele, o que ele diz, o que ele deixou de dizer. Jesus é aquele que às vezes é capaz de passar por uma humilhação, por um escárnio, para que nós sejamos salvos. Jesus, por amor, não teve vergonha de ser chamado de ladrão. Nosso Senhor, por amor a cada um de nós, não teve vergonha de ser comparado a pessoas que não queriam se converter. E aí então Jesus aparece e diz: olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu vim justamente para isso.
para fazer com que o reino aconteça. Eu vim justamente para fazer uma mudança na vida das pessoas. Porque o que adiantaria Jesus estar na nossa vida? O que adiantaria Jesus estar no meio de nós e nós continuássemos na coletoria de impostos? O que adiantaria que nós viéssemos à igreja, estudássemos a palavra de Deus e continuássemos vivendo a mesma vida? Nada. Jesus veio então para causar uma revolução. E Jesus vai dizer: olha, eu vim para os doentes. Mas Jesus disse: olha, está todo mundo doente. Todo mundo aqui tem uma enfermidade. Mas um médico só pode curar uma pessoa desde que então ela apresente seus sintomas. Imagina só, você chegando no consultório do médico, e o médico: pois não? Você diz: não, doutor, vim para passear, sabe? Eu resolvi, né? Sábado à noite, o que ela vai fazer? Vim aqui no plantão médico. Mas você está sentindo alguma coisa? Não, graças a Deus, minha saúde de ferro. Não tem nada. Então, o senhor, desculpa, vai embora, você está fazendo perder tempo, você está perdendo tempo. Por quê? Não há como um médico sarar alguém que não apresente os seus sintomas. Não há como Jesus mudar a vida de alguém se a pessoa então não confessa os seus pecados. E parece absurdo isso que o padre está falando. Mas tem gente que chega no confessionário e diz a mesma coisa: não, padre, eu não tenho pecado. Não, padre, é só as coisas do dia a dia. Não, graças a Deus, sempre fui católico. Desde que eu era criança, eu vou na missa. Nunca faltei na missa. Você não tem pecado? Não tenho. Mas eu não brigo com ninguém? Não brigo. Santo. Coitado. Vai embora do confessionário sem experimentar a misericórdia de Deus. Agora, se quer ver um dia bom, é quando chega alguém ajoelhado lá e começa a vomitar as piores coisas da face da terra. Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, eu não sabia disso, mas eu fiz tal coisa. Eu fiz, olha, a pessoa vai, conta as maiores barbaridades. Quarta-feira mesmo aconteceu isso. Conta as maiores atrocidades. Padre, eu não quero mais ver essa vida. Pronto. Essa pessoa experimentou a misericórdia de Deus. Essa pessoa reconheceu. E ela consegue então experimentar a misericórdia porque confessou os seus pecados. Ora, esses fariseus, infelizmente, eles se achavam melhores do que Jesus. Eles achavam santos. Por isso não conseguiram experimentar a misericórdia de Deus. Não se pode entrar no reino dos céus sem se considerar-se enfermo. Porque Jesus, Ele é o remédio das nossas almas. É Ele que vai curar as nossas feridas. É Ele que vai nos tirar de toda a mancha do pecado. É a palavra de Jesus, com sua força. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu posso transformar a vida de todo mundo, desde que você se disponha a se apresentar como pecador. E Jesus diz: olha, citando então a profecia de Oséias: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Porque esses homens achavam que pelo fato de eles se revestirem assim de um aspecto de sacrifício, eles estavam agradando a Deus. É aquele tipo de gente assim que se veste assim, de uma imagem, de uma santidade assim. Não, aquela pessoa assim que ela age assim, ela se acha a melhor pessoa da paróquia. Não, que se ela morrer, nossa, imagina, a paróquia vai acabar. Não, olha, só eu faço, só eu sei cuidar da pastoral, só eu sei cuidar dessa igreja. Se eu morrer, não vai sobrar nada. Já parou para pensar que o Papa, que é o homem, né, na hierarquia, o mais alto da igreja, quando ele morre, não dá 9 dias, já coloca alguém no lugar dele, e a coisa continua fluindo do mesmo jeito. Entra Papa, sai Papa, e a igreja continua do mesmo jeito. Aí o político acha que não, olha, eu estou lá para a Sagrada da Família, se eu for embora, o padre vai chorar 3 dias, pode não. Nossa, olha, vou chorar a roupa, você vai ver. Logo arrumou bem o seu cargo. Por quê? Mas padre, o senhor está me desprezando o meu serviço? Não. Aprendi, pois, quero misericórdia e não sacrifício. Jesus nos mostra que só pode experimentar a verdadeira misericórdia de Deus quem se apresenta no sacrifício. O que é um sacrifício? Pense no sacrifício do Antigo Testamento.
É quando o animal vem e é partido no meio. É morto, perde tudo, morre, morreu, acabou. É o que chega de Jesus e diz assim: Senhor, aqui sou eu. É isso, Senhor. Eu sou isso, nada mais. Faz o que o Senhor quiser comigo. Olha, assim como alguém que abriu um sacrifício, só pode passar a espada se for preciso. Não importa, estou aqui, de coração aberto. Esse sim experimenta o amor de Deus. Esse sim experimenta a misericórdia. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Nosso Senhor transformou um homem que vivia num pecado mudo, num grande santo e num grande propagador do Evangelho, a ponto de que hoje nós podemos dizer que somos católicos. Jesus pode fazer muito mais se nós nos reconhecermos pecadores diante dele e se nós abrirmos nosso coração para a disposição de vivermos a verdadeira misericórdia. Aí sim, o verdadeiro sacrifício irá acontecer e o mundo inteiro experimentará a misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.